A segunda temporada de Kaiju no 8 já começa mergulhando de cabeça no psicológico do Kafka e Bino. O episódio 1, chamado A Kaiju Veapon, abre com um pesadelo pesado, que Kafka se vê transformado no próprio Kaiju, atacando a cidade e sendo caçado pelos seus antigos aliados. Essa cena é cheia de simbolismo e mostra o dilema interno dele, a batalha entre a humanidade que ainda tem e a monstruosidade que carrega dentro. É um gancho forte para a temporada, deixando claro que os desafios não vão ser só físicos, mas também emocionais e psicológicos. Ao acordar desse pesadelo angustiante, Kafka recebe uma notícia que muda tudo: ele vai entrar para a primeira divisão da Força de Defesa, liderada pelo carismático e excêntrico Capitão Gen Narumi. Esse grupo tem um papel estratégico pesado, usando as habilidades únicas do Kafka para enfrentar os kaijus de maneira mais eficiente e controlada. A chegada dele nessa nova equipe já dá pano para manga, e métodos diferentes, personalidades novas, ajustes, e claro, algumas confusões. O episódio também mostra a reestruturação das forças de defesa, com personagens importantes como a Kikoru Shinomiya sendo realocados para a primeira divisão. Essas mudanças começam a criar novas relações e possíveis conflitos internos que prometem impactar a história. E, claro, o Capitão Narumi traz aquele toque de humor e leveza, equilibrando a tensão e deixando o ritmo do episódio sempre dinâmico e envolvente. Enquanto isso, a ameaça do Kaiju no 9 continua firme, criando aquela sensação de perigo constante, deixando claro que os próximos confrontos vão ser ainda mais intensos. A grande questão fica no ar: Kafka vai conseguir detê-lo? O episódio 2 da segunda temporada de Kaiju no 8 segue firme na mistura de ação, desenvolvimento de personagens e aquela pitada de humor que a gente já curte. Logo de cara, vemos o Kafka tentando se adaptar à nova rotina na primeira divisão, que é liderada pelo Capitão Gen Narumi, um cara super excêntrico e cheio de energia, que traz um ritmo diferente para a equipe. Mesmo com toda essa vibe meio doida, ele sabe o que está fazendo, e isso deixa a equipe mais unida e focada. Uma das partes mais legais do episódio é aquela sequência de treino, onde Kafka tem que aprender a controlar melhor seus poderes de kaiju. A cena é cheia de adrenalina, e a animação realmente mostra o esforço e a evolução do protagonista. Dá para sentir a pressão que ele está sentindo para não só se encaixar no grupo, mas também para se tornar uma arma eficaz contra os monstros que ameaçam a cidade. Além disso, vemos o espaço para explorar as relações entre os membros da equipe, mostrando que, apesar do ambiente pesado e das batalhas, o lado humano continua sendo fundamental. As interações trazem um alívio cômico na medida certa, mas também momentos mais profundos, como a insegurança de Kafka e o jeito meio maluco do Narumi que, no fundo, quer proteger todo mundo. No meio de tudo isso, surge uma nova ameaça kaiju que promete deixar tudo ainda mais complicado para o nosso protagonista e sua equipe. Esse gancho no final do episódio cria uma expectativa enorme para o que está por vir, deixando claro que os desafios só vão aumentar e que Kafka vai precisar se superar ainda mais. No episódio 3 da segunda temporada de Kaiju no 8, a tensão e a ação só aumentam, e o Kafka vai ficando cada vez mais no centro da história. A gente começa vendo ele lidando com as consequências das mudanças recentes, principalmente na primeira divisão, onde as responsabilidades e expectativas não param de crescer. Uma das cenas que mais se destacam é uma sequência de combate cheia de estratégia e força bruta, mostrando o quanto Kafka evoluiu como guerreiro, mas também o quanto ainda precisa aprender a controlar o lado kaiju dele. A animação capricha demais nos detalhes das lutas, com ângulos variados e movimentos fluidos que deixam a gente completamente imerso. E a trilha sonora? Só aumenta a sensação de urgência e perigo, deixando todo mundo na ponta da cadeira. Mas o episódio não é só pancadaria. Tem momentos mais íntimos e emocionais, como um flashback da família da Kikoru, mostrando eles passando um tempo juntos. Isso faz Kafka refletir sobre sua própria jornada e o peso das escolhas que vem tomando. Essas pausas na adrenalina ajudam a deixar ele mais humano e dão profundidade à história. Além disso, a gente vê mais das interações entre os colegas de equipe, revelando personalidades e histórias que vão criando uma sensação de grupo unido. O conflito interno de Kafka fica evidente, e ele precisa superar traumas que atrapalham o acesso ao seu poder kaiju.
Com a Kikoru ao lado dele, o laço entre os dois fica mais forte, enquanto eles enfrentam a ameaça do Kaiju número 9. E a destruição de verdade? Essa só vai começar a partir daqui. No episódio 4 da segunda temporada de Kaiju no 8, a tensão já começa no topo, e a equipe enfrenta o famoso exame de qualificação, um teste pesado que avalia as habilidades e preparo dos membros da Força de Defesa. E já dá para perceber que o desafio vai ser sério, porque os Kaijus dessa vez não são monstros comuns, pelo menos um deles está mais esperto, com capacidade de comunicação e até estratégia, elevando o nível de perigo geral. A animação continua impecável, mostrando as batalhas de forma clara e fluida. As coreografias têm dinamismo total, com ângulos variados que deixam tudo mais emocionante, e a trilha sonora acompanha perfeitamente o ritmo, acelerando a adrenalina nas lutas e dando aquele respiro emocional nos momentos mais calmos. O episódio também dedica espaço para explorar as interações da equipe, principalmente entre Kafka e Kikoru. A gente começa a entender melhor as pressões que a Kikoru enfrenta, incluindo a cobrança familiar para ser perfeita, o que adiciona uma camada extra de complexidade. Essas cenas ajudam a humanizar os personagens, mostrando que, mesmo no meio de batalhas e monstros, eles também lidam com conflitos pessoais pesados. E claro, o perigo real não podia ficar de fora. O Kaiju no 9 ressurge em uma forma evoluída, com tons de preto e vermelho, deixando o visual ainda mais ameaçador. O pai da Kikoru, que é diretor das tropas de defesa, acaba sendo absorvido pelo monstro. A Kikoru entra em desespero, e Kafka se prepara para mais um combate que promete ser decisivo. No episódio 5, a tensão não dá trégua. A morte do general Isao Shinomiya, que acabou fundido com o Kaiju no 9, deixa todo mundo na força de defesa em choque. Ele se transforma numa ameaça ainda maior e, mesmo com todo o esforço do Kafka e do Narumi, o monstro consegue escapar. E ainda solta um aviso sombrio: quando ele voltar, vai começar a verdadeira era dos Kaijus. A Kikoru, devastada pela perda do pai, promete se tornar mais forte para honrar o legado dele. É um momento cheio de emoção, mostrando o lado humano dos personagens mesmo no meio do caos. Enquanto isso, o Kafka enfrenta problemas sérios e suas transformações Kaiju estão ficando instáveis, e ele corre o risco de perder permanentemente sua forma humana. Ou seja, ele vai ter que se superar mais do que nunca. E ainda rola aquela revelação de bastidores: uma pesquisa secreta iniciada pelo Isao antes de morrer sugere que o Kaiju no 10 pode ter um papel decisivo nos próximos acontecimentos. Isso deixa todo mundo com o coração na mão e cria aquele gancho perfeito pro próximo episódio. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no episódio 6 da segunda temporada de Kaiju no 8, que trouxe uma mistura perfeita de humor, desenvolvimento de personagens e preparação para as grandes batalhas que vêm por aí. Logo no início, o episódio já quebra a tensão com um tom mais leve. Temos aquele encontro entre as divisões comandadas pela Mina e pelo Gen Narumi. É quase uma competição de quem é mais confiante, mais estiloso e mais poderoso. O contraste entre o jeito sério da Mina e a personalidade excêntrica do Narumi rende momentos engraçados que dão um respiro antes da trama mergulhar em assuntos bem mais pesados. Mas não se engane, que essa leveza é só a calmaria antes da tempestade. O foco logo muda para o Capitão Oshina e o inesperado dilema que ele enfrenta. Durante seu combate contra o Kaiju número 10, a criatura não só demonstra força bruta absurda, como também revela consciência e inteligência. E aí vem a grande reviravolta: o número 10 pede para ser transformado em uma arma viva, lutando lado a lado com Oshina. Em troca, ele promete revelar informações cruciais sobre o Kaiju número 9, o verdadeiro inimigo por trás de tudo. Essa revelação coloca a força de defesa diante de uma decisão arriscada. Afinal, aceitar a proposta significa transformar um inimigo perigoso em aliado, mas também correr o risco de ser traído a qualquer momento. É nesse ponto que vemos como o enredo está elevando o jogo, deixando claro que a ameaça do Kaiju número 9 não pode ser ignorada. Em uma reunião entre os capitães, surge a confirmação mais assustadora até agora: o Kaiju número 9 não apenas manipula os ataques, mas tem a capacidade de criar Kaijus sob medida, moldando-os conforme seus planos.
Essa habilidade o coloca em um patamar totalmente diferente dos outros monstros enfrentados até agora, tornando-o uma ameaça global. A partir daqui, fica claro que todas as divisões precisam se unir para enfrentar o que está vindo. Mas o episódio não para por aí. Ele reserva um momento de destaque para Reno Ishikawa, que até então vinha sendo um personagem mais de apoio. Reno demonstra uma sincronia impressionante com a lendária arma número 6, uma das mais poderosas já desenvolvidas pela Força. Só que essa arma tem um preço, o risco de consumir completamente o usuário. Mesmo assim, Reno decide assumir a responsabilidade, mostrando não só coragem, mas também um crescimento gigantesco dentro da trama. É como se ele estivesse pronto para finalmente sair da sombra e se tornar uma peça-chave nessa guerra. O episódio termina com um tom de preparação e expectativa. A leveza inicial dá lugar a uma tensão crescente, e fica claro que o verdadeiro campo de batalha contra os kaijus está prestes a se abrir de vez. Entre alianças improváveis, armas perigosas e ameaças cada vez mais sombrias, a segunda temporada de Kaiju 8 mostra que ainda tem muito a entregar. O episódio 7 da segunda temporada de Kaiju 8, intitulado Ao, marca um ponto de virada na narrativa ao deixar de lado o protagonismo direto do Kafka para se aprofundar em dois personagens que até então ocupavam um espaço mais secundário, Reno e Yaru. A escolha de focar nesses dois jovens não é apenas um respiro dentro da trama principal, mas uma forma inteligente de trabalhar o tema central que dá nome ao episódio, as barreiras internas que cada um precisa enfrentar para continuar avançando. O episódio começa colocando Reno em uma posição de destaque após ser designado como portador da arma número 6. Esse poder imenso, capaz de congelar tudo ao redor, carrega um custo altíssimo para o usuário, drenando sua energia vital e forçando-o a caminhar constantemente no limite. A luta contra um Onju de Fortitude 6.4 serve como teste definitivo, e a tensão cresce ainda mais com a limitação de tempo, apenas 10 minutos de combate antes que o traje consuma completamente o corpo de Reno. No início, ele consegue alcançar uma taxa de 43% de sincronização, mas à medida que insiste em ultrapassar seus próprios limites, esse número sobe para 51%, um salto que lhe garante poder suficiente para enfrentar o inimigo, mas que também começa a cobrar um preço físico severo. Sangue escorre de seus olhos, sua mente se estreita, e a sensação é de que, a qualquer instante, ele pode perder totalmente o controle. Mas o que dá profundidade a essa sequência não é apenas a luta em si, e sim o olhar através do qual acompanhamos tudo, o de Yaru. O episódio intercala o presente com flashbacks que nos lembram de quem ele já foi. No colégio, era o melhor, o aluno brilhante que todos admiravam. No entanto, dentro da força de defesa, esse brilho se apaga ao ser constantemente ofuscado por colegas que avançaram mais rápido, como Kikoru e o próprio Reno. Essa frustração é o verdadeiro amuro a que Yaru enfrenta, e a sensação de que não importa o quanto se esforce, nunca será suficiente. A direção do episódio é extremamente cuidadosa ao costurar esses dois arcos. O gelo que se espalha a cada movimento do traje número 6 não é apenas um recurso estético, mas a materialização das barreiras internas de Reno. Ele se vê congelado dentro de sua própria obsessão em corresponder às expectativas. Em paralelo, os closes no rosto de Yaru e o contraste entre a sua hesitação e sua lembrança do passado constroem a ideia de que o muro dele não é o poder, mas o sentimento de inadequação. O ponto alto do episódio acontece quando Reno, quase totalmente consumido pelo traje, se aproxima de colapsar. É nesse momento que Yaru rompe a própria paralisia e decide agir. Ele se lança contra o Onju, não para competir com Reno, mas para completar a estratégia que apenas a união entre eles pode tornar viável. Yaru assume o papel de distração, colocando sua vida em risco, para que Reno possa aplicar o golpe final à distância. Esse instante sintetiza a mensagem do episódio: não se trata de quem é mais forte ou mais talentoso, mas de reconhecer que ninguém vence sozinho. O Awa é, portanto, um episódio sobre crescimento e amadurecimento. Reno enfrenta a parede do seu próprio corpo e da tentação de ultrapassar limites insustentáveis. Yaru encara a parede da insegurança e da comparação constante. Ao final, ambos descobrem que a verdadeira força nasce da parceria, e não da rivalidade.
Visualmente, a produção da Production IG reforça essa ideia com a paleta fria que simboliza isolamento, e os cortes secos que aumentam a tensão entre momentos de explosão de poder e silêncios carregados de emoção. Mais do que apenas uma batalha contra um kaiju, esse episódio constrói um alicerce para o futuro da série. Ao dar protagonismo para personagens secundários, a narrativa abre espaço para que eles cresçam e se tornem peças centrais no conflito maior que se aproxima contra o Kaiju número 9. É uma demonstração clara de que Kaiju no 8 não depende apenas do carisma do protagonista, mas sabe desenvolver sua equipe como um todo. No fim, o OA nos mostra que os maiores inimigos não são sempre os monstros gigantes que aparecem diante de nós, mas os muros invisíveis que carregamos dentro de nós mesmos. E talvez, a única maneira de superá-los seja quando alguém ao nosso lado decide escalar junto.